nono ano, tá tudo bem com vocês? Nós estamos com as aulas, então agora nós vamos para o conteúdo de citoplasma e função de organelas. Fica conosco! Vamos com a estrutura do citoplasma, tá? Então eu falei que a função das organelas e citoplasma. Então, primeiro conteúdo foi membrana plasmática. Então, as três partes da célula: membrana plasmática, citoplasma e o próximo vai ser núcleo. Mas agora a gente vai estar no citoplasma e o que a gente tem dentro desse citoplasma. Primeiro, a constituição. De que esse citoplasma é constituído? De citoesqueleto. Preste atenção. Então, esse citoesqueleto vai ter também a sua constituição. Qual é a constituição do citoesqueleto? Microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos, tá? E aqui nesses microfilamentos nós temos a actina, que vão dar os movimentos celulares, tá? Como a contração da muscular, né? Que a célula vai se contrair e o músculo vai se contrair, certo? São as miofibrilas, né? Aqui, os filamentos intermediários, qual é a função? Ele é primeiro constituído de queratina e ele vai dar a estrutura e o formato daquela célula. Então, o formato dessa célula, quem vai dar aqui são os filamentos intermediários, porque tem queratina, né? E agora os microtúbulos, eles são formados de tubulina, a organização e o transporte que vai acontecer de substância. Entre uma organela e outra, quem vai ser responsável? Os microtúbulos. Então se liga na dica. Microfilamentos é feito de actina, os movimentos que vão acontecer dentro da célula, como por exemplo a ciclose. Filamentos intermediários são compostos de queratina e vão formar a estrutura e formato da célula, e os microtúbulos de tubulina, organização e transporte de substância. Continua aqui com a gente. Então aqui, ó, microfilamentos, eu coloquei aqui para você entender o que é o microfilamento, o formatinho dele, o filamento intermediário, né, que ele é mais contorcido, tá? E a tubulina, que é em forma de um tubo mesmo, né, essas proteínas de tubulina que vão formar os microtúbulos, que é justamente esse tubo aqui. Essa é a constituição, tá, do citoesqueleto do citoplasma. Vamos continuar. Aqui são as organelas celulares, eu coloquei aqui uma célula animal, tá? Para falar dessas organelas. De uma forma geral, aparelho de Golgi, lisossomo, ribossomo, membrana plasmática, citoplasma, retículo endoplasmático rugoso, peroxissomo, núcleo, retículo endoplasmático liso, mitocôndria e centríolo. Então, no momento, eu não vou falar de núcleo, porque o núcleo eu vou tirar uma aula só para ele, bem interessante. Mas aqui eu vou falar de todas as organelas com suas funções. Então, vamos continuar aqui conosco. Aqui nós temos o retículo endoplasmático granuloso. Eu estou falando agora dessas organelas que têm membranas e as que não têm membranas. Esse retículo endoplasmático granuloso é porque tem ribossomo nele e ele é membranoso. Conjunto de membrana que tem a função de quê? De sintetizar proteína. Por que tem função de sintetizar, professora? Porque tem ribossomo lá dentro dele e o ribossomo tem a função. Tá aqui o retículo endoplasmático granuloso. E esses grânulos aqui são a presença de ribossomos, ok? A função, síntese de proteína. Aqui, retículo endoplasmático não granuloso, se o livro de vocês tem não granuloso, não rugoso, né, ou liso, é esse retículo endoplasmático. Não possui ribossomos, por isso que é chamado de liso, e a sua membrana, tá? Todo lisinho, tá aqui, ó, retículo endoplasmático liso. A principal função dele dentro da célula, sintetizar lipídios e também com transporte de proteínas, tá bom? Aqui o complexo golgiense, ou complexo de Golgi, também chamado de complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, né? É encontrado na maioria das células eucarióticas, né? Só não nas hemácias e nem nos espermatozoides. Tá aqui o complexo de Golgi, certo? Esse complexo de Golgi, ele é responsável pelo empacotamento de substância, ele é responsável por fazer ali o acrossomo do espermatozoide. Lá no livro tem esse acrossomo. O que é o acrossomo do espermatozoide? É um local onde tem ali enzimas que vai perfurar, certo? A primeira camada do óvulo para acontecer a fecundação. Então, esse complexo golgiense é empacotamento, é também transporte e a formação do acrossomo do espermatozoide, certo? Também é membranoso. Lisossomos, né? Esse lisossomo é uma vesícula que vai se formar no complexo de Golgi e essa vesícula vai ser responsável pela digestão da célula. Então tá aqui, responsável pelo processo de digestão intracelular, são produzidos aonde? No complexo de Golgi. Professora, quer dizer que esse lisossomo aqui, eu coloquei um processo aqui de sequência, como é que acontece? A formação da vesícula, que é o próprio lisossomo, né? As partículas englobadas, porque ele faz englobamento de partículas e faz a digestão dessas partículas que estão dentro da célula. As enzimas de digestão que tem dentro dele e as partículas digeridas. Então, ele é responsável pela digestão e é formado aqui no complexo golgiense. Vamos continuar.
Aqui é a mitocôndria, tá? Essa mitocôndria aqui também é membranosa, vocês estão vendo aqui membrana externa, interna da mitocôndria. Essa célula, essa organela, ela é responsável pela síntese de energia, ou seja, a produção de energia dentro dessa célula. Ela vai produzir ATP, ela vai aumentar a produção de energia para a célula, certo? O cloroplasto, né, são exclusivos. Tá aqui o cloroplasto verdinho, né? Por que cloroplasto? Porque tem clorofila nele. E qual é a principal função do cloroplasto? A principal função do cloroplasto é o processo fotossintético. Devido a isso, o cloroplasto nós só encontramos em células fotossintéticas. Em quem? Nas células vegetais, como por exemplo de plantas e algas. Os vacúolos, gente, vacúolo varia de função de acordo com a célula. Aqui, por exemplo, é uma célula de um protozoário. Existe um vacúolo, esse vacúolo é pulsátil. Qual é a função desse vacúolo no protozoário? É liberar água, ou seja, retirar a água de dentro dessa célula para que essa célula não entre em lise. Ou seja, para que essa célula não estoure aí, não se rompa a sua membrana. E aqui, o vacúolo que tem na célula vegetal é justamente para armazenar sais minerais, tá? E acumular essa água mesmo. A célula vegetal precisa de muita água, tá bom? Então, as duas funções de vacúolo, se ele está no protozoário, é para controlar a entrada de água, para não deixar a célula estourar. E aqui, na célula vegetal, é para acumular nutrientes, como, por exemplo, sais minerais. Agora vamos aqui o centríolo. A função do centríolo, gente, é o processo de divisão celular. A célula se divide porque esse centríolo vai fazer aqui o processo de produção de células do fuso mitótico. Quando a gente estiver vendo divisão, eu explico qual é esse fuso mitótico. E a formação também de cílios e flagelos. É a função desse centríolo na célula. A formação de cílios e flagelos e o processo de divisão celular. Quem faz aí é os centríolos, ok? Vamos pensar em cada slide. Printa o slide para tu estudar melhor esse conteúdo e responder os módulos. Responder as atividades do livro e continua em casa. Pintinho em casa. Vamos começar aqui do pintinho. Pintinho em casa. Tartaruga em casa e caracol em casa. Beijo!